Pessoal, vamos lá dando continuidade no nosso conteúdo. Provavelmente vocês já tenham tido aula sobre mapa de riscos, acredito. Geralmente vê isso no primeiro módulo, primeiro e no segundo módulo. Mas como nós estamos falando de CIPA, orientando sobre CIPA, eu não posso deixar de falar sobre CIPA e não falar de mapa de risco. Até porque a primeira atribuição da CIPA é o mapa de risco. Se vocês forem dar um treinamento de CIPA, vocês precisarão ensinar os trabalhadores a fazerem mapa de risco. Então eu vou mostrar para vocês aqui um meu modelo de mapa de risco que atende às necessidades e de forma bem tranquila a gente vai poder fazer ele, tá? Então vamos lá. A prevenção de acidentes de trabalho no Brasil registra décadas de iniciativas sem sucesso. Somente em 1944 foi criada a primeira legislação estabelecendo a obrigatoriedade de formação da CIPA. A partir de 1970, com o avanço da industrialização, resultou também um aumento do número de acidentes, que já era alto. Na década de 70, o Brasil foi tricampeão mundial de futebol, mas também foi campeão de acidentes de trabalho. Quase 10% dos seus trabalhadores se acidentavam. E problemas crônicos exigem soluções inovadoras. Foi então que surgiu, nessa situação de persistência de elevados índices de acidentes de trabalho, surgiu o mapa de riscos, que é um instrumento que representou naquela época uma tentativa do Brasil de comprometer e envolver os trabalhadores e empresários com a solução de um problema que interessa a todos superar, que interessa a todos ser superado, que são os acidentes de trabalho. Então tá aí um modelo de mapa de risco bem básico, bem... Na verdade, eu trago esse modelo para vocês verem como não pode ser um mapa de risco, porque muita empresa coloca isso daqui lá nos setores. Um barulheiro aqui fora. Muita empresa coloca isso lá nos setores, mas isso não representa nada. Por exemplo, aqui na administração tem lá um círculo amarelo, que eu não sei se é médio, grande ou pequeno, mas o amarelo, que é ergonômico, pode ser o que? Transporte de peso, postura inadequada, e assim sucessivamente. Na linha de montagem, 4 círculos coloridos, a gente ocupa demais a imagem, polui demais a imagem e não traz a informação. Tá o risco físico na cor verde, mas qual físico? É ruído? É calor? É vibração? É pressão? Não está informando nesse mapa de risco. Um outro modelo, também um pouco bem detalhado, tem a planta baixa, você vê os detalhes das portas e tudo, mas não passa a informação ao trabalhador sobre o risco que ele está exposto. Está lá bem dividido, as cores, etc, mas qual o risco que ele está exposto? Aqui é o verde, tá? Sai um ruim aqui na imagem deles, mas é o verde. De físico, tá até a legendinha aqui, mas qual físico que é? Ruído, calor e assim sucessivamente. Um outro mapa de risco que a gente costuma encontrar facilmente nas empresas, também sem grandes informações, sem maiores informações, onde só diz a cor, mas não especifica qual é o risco que existe. Aqui não, aqui um mapa de risco já mais elaborado. Por exemplo, nessa área de recuperação, que é do Hospital Universitário Alberto Nunes, Universidade Federal de Alagoas. Então está aqui no setor de recuperação. A gente tem aqui o número 3, biológico, bactérias, vírus, fungos. Tá informando melhor do que o anterior, os anteriores. Olha, vamos a um outro exemplo. O azul, risco de acidente, sinalização inadequada, quebra de frascos, etc. Então já está um pouco mais bem detalhado esse mapa de risco aqui. Esse outro aqui é um mapa de risco também um pouco detalhado, de um laboratório de anatomia e citopatologia, onde está determinado o setor e os riscos ali bem especificados, risco ergonômico, com a exigência de postura inadequada, risco químico, micro-organismo proveniente de peças e secreções, risco biológico, o risco químico de formol, xilol, álcool, e o risco de acidente com cortes pérfido-cortantes. Então é um mapa de risco que informa melhor. E por fim eu tenho esse modelo aqui, que é o que a gente adotou para usar lá na OEG, por exemplo. Então é um mapa de risco que não tem uma planta baixa, a simples representação gráfica é através dos círculos e com o máximo de informação possível. Por quê que eu frisei bem essa questão de máximo de informação possível e não se utilizar uma planta baixa?
Primeiro, quem vai fazer mapa de risco é o trabalhador. É aquela pessoa que trabalha lá o dia inteiro dentro da produção, numa obra, num laboratório, exposto ao sol, às intempéries da natureza. Esse camarada, esse trabalhador, ele não tem tempo e talvez não tenha nem o conhecimento de como se elabora uma planta baixa, cotas e tamanhos dentro de um programa como o AutoCAD, por exemplo. O que ele tem ali é só o tempo de trabalhar. Então o mapa de risco precisa ser o mais simples possível para que ele possa elaborar. Então aqui, nesse setor de núcleo de seleção, que é lá dentro desse setor onde eles fazem as provas de vestibular e provas de concurso. Lá eu tenho máquinas, equipamentos, impressoras de grande porte, então o ruído é muito alto. Está aqui o ruído, representado pelo número 1 na cor verde. Nós temos o 2 aqui de produtos químicos, que é muito pó, na cor vermelha, o círculo maior. O 3, que é o transporte manual de peso, o risco ergonômico, está aqui, médium. E o armazenamento inadequado de materiais, né, o layout, o espaço físico inadequado, representado pelo número 4 na cor azul, risco de acidente. Da mesma forma, a gente já coloca, eu tenho o costume de colocar, o protetor aditivo eu tenho o costume de colocar as recomendações. Por exemplo, para o risco 1 de ruído, eu tenho a recomendação 1, o uso de protetor aditivo durante as impressões. Para o risco 2, que são os resíduos de pó, o uso da máscara. Para o risco 3, armazenar os produtos em locais adequados. E para o risco 4, melhorar a área de circulação. Então eu coloco o risco, a representação gráfica e as recomendações. Aqui a legendinha e o número de trabalhadores expostos. Lá no caso são 6 mulheres, 6 homens, 20 mulheres, um total de 26 pessoas. Então é este modelo de mapa de risco que eu gostaria de ensinar a vocês, para que vocês possam aprender e trabalhar e posteriormente, futuramente, passar isso para onde vocês vierem a trabalhar, dar treinamentos, etc. Então o mapa de riscos nada mais é do que uma representação gráfica do reconhecimento dos riscos existentes no local de trabalho. O objetivo principal é informar e conscientizar os trabalhadores pela fácil visualização desses riscos. É um instrumento que pode ajudar a diminuir a ocorrência de acidentes de trabalho. O seu amparo legal, né, a sua exigência, está lá na NR 5, no item 5.16, na primeira atribuição da CIPA. Identificar os riscos no processo de trabalho, elaborar um mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores com assessoria do SESMIT, onde houver. Então é uma atribuição da CIPA. Quem faz mapa de risco não é técnico de segurança, não é engenheiro de segurança, não é um qualquer lá na empresa, é a CIPA. Primeira atribuição da CIPA é a elaboração do mapa de risco. Desculpa aí o WhatsApp. E uma outra orientação está lá na portaria número 25 de 29 de dezembro de 94, onde apresenta orientações quanto à elaboração do mapa de risco. O objetivo dele é reunir as informações necessárias para estabelecer o diagnóstico da segurança e saúde no trabalho da empresa. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Estabelecer o diagnóstico da saúde e segurança no local, no núcleo de seleção. Então eu entro lá, eu nunca fui lá no núcleo de seleção, eu já entro, já visualizo o mapa de risco e sei que lá tem ruído, tem poeira, tem transporte manual de peso e armazenamento adequado de materiais. Eu sei que para isso eu vou precisar de um protetor aditivo, máscara, de organização do local e melhorar a circulação de pessoas. Então esse é o diagnóstico. Visualizando o mapa de risco, ele tem que informar isso. Tem que informar isso de forma clara e objetiva para os trabalhadores. Esse é o seu objetivo. Então, primeiro, eu preciso conhecer o meu processo de trabalho. É o meu primeiro passo na elaboração, conhecer o processo de trabalho no local. O número de trabalhadores, o sexo, idade, treinamentos profissionais de segurança de saúde, a jornada de trabalho, os instrumentos e materiais de trabalho, quais são as atividades, qual é a rotina de trabalho, quais são os equipamentos que são utilizados, como é o ambiente, se é um ambiente ruidoso, um ambiente quente, um ambiente carregado de produtos químicos. Em seguida, eu identifico os riscos conforme a classificação de riscos ambientais, risco físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes e as cores, né? Cor verde para riscos físicos, cor vermelha para os riscos químicos, cor marrom para os riscos biológicos, cor amarela para os riscos ergonômicos e azul para os riscos mecânicos ou de acidentes. O terceiro passo é identificar as medidas preventivas existentes. Quais são as medidas de proteção coletiva que tem lá?
quais são as medidas de proteção individual, quais são as medidas de organização do trabalho e assim sucessivamente. As medidas de higiene e conforto. Quarto passo, as queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores, os indicadores de saúde. Quais são os acidentes de trabalho ocorridos, as doenças profissionais diagnosticadas, as causas mais frequentes de ausência no trabalho. Eu preciso conhecer os levantamentos já realizados, como PPRA, PCMSO, LTCAT, e elaborar um mapa de risco sobre o layout da empresa, incluindo através de círculos. Nos círculos eu devo colocar o grupo a que pertence o risco, de acordo com a cor padronizada, vermelho, verde, amarelo, marrom e azul, o número de trabalhadores expostos ao risco, a especialização do agente, se é um risco químico, qual é a sua especialização? É uma névoa? É uma neblina? É uma poeira? É um produto químico em geral? Preciso especificar esse agente. A intensidade do risco de acordo com a percepção dos trabalhadores, se é um risco pequeno, médio ou grande. Após o levantamento das informações, leva-se o mapa para a CIPA, para a reunião da CIPA, para se discutir e aprovar esse documento. Geralmente utiliza-se mapa de risco setorial, né, que é um mapa por setor, ou um mapa completo, né, a empresa, o layout da empresa como um todo e os riscos ali especificados. Eu prefiro o setorial, que ele fica mais claro, né, mais objetivo, mais fácil de entender. Ele deve ser colocado de forma clara, visível e de fácil acesso para os trabalhadores. Então, após o levantamento dos riscos, a gente estima a intensidade e coloca ali através do tamanho dos círculos. Tamanho que vai representar o grau, se é um grau alto, médio ou baixo. Eu particularmente utilizo, vocês já devem ter visto essa tabela, porque é uma percepção muito relativa. Eu acho que o risco é alto, eu acho que o risco é baixo, eu acho que é médio. Não chega num consenso. Então eu adoto, na elaboração dos meus mapas de risco, eu adoto essa tabela, onde eu considero a probabilidade de acontecer, o fato de acontecer o risco, né, uma situação altamente improvável ou uma situação provável, e a gravidade. Se é uma situação reversível leve, severa, irreversível ou uma situação fatal ou incapacitante. Agora tem logo à frente tem um exemplo para vocês entenderem melhor. Caso existam no mesmo ponto de uma seção diversos riscos de um só tipo, por exemplo, risco físico, ruído, vibração e calor, eu não preciso colocar 3 círculos para cada risco. Eu coloco um só da cor verde e represento os 3 riscos ali, a especificação dos 3. Senão fica uma informação muito poluída, né? Cheia de círculos ali, querendo passar uma informação. Outra situação é a existência de riscos de diferentes tipos no mesmo ponto. Por exemplo, um local onde eu tenho 2 riscos, físico e ergonômico, ou químico, ergonômico e de acidente, ou 5 num ambiente só. Colocar todas elas no mesmo círculo. Não encher de círculo colorido lá, senão vai ficar parecendo um carnaval, um peteco de informações, uma chuva de informações e não passa a mensagem. Então coloca ali o mais objetivo possível. Quando o risco afeta a seção inteira, por exemplo, um ruído que se expande por todo um galpão de produção, a gente coloca lá o ruído e essas setinhas para indicar que ele está expandido para todo o galpão de produção. Esse slide veio aqui sem querer, tá? Passar aqui para a elaboração do mapa de risco. A gente elabora o mapa de risco sobre esse quadro branco aqui. Tem um vídeo a sequência, a gente vou elaborar esse risco conforme esse vídeo, como modelo, e ficará de tarefa para casa vocês fazerem um outro exemplo, certo? Então vamos acompanhar o vídeo aí na sequência. Borrachado, cara, aí é só fazer o esquema ali, ó. É pra passar aquela parte, cara. Tem que passar na Observar aí a produção dessas formas de bolo, né? Observa aqui que tem uma prensa, né? Onde ele coloca só folha de alumínio. Essa folha de alumínio vai tomar a forma do bolo. Observa aqui que ela, vamos supor, você já fez, ela aperta do comando, aciona a prensa e ela é moldada. Vai ficar caro, perto do... Então vamos trabalhar o risco dessa atividade.
inserir aqui uma caixa de texto. Empresa Fábrica de Formas. Travou aqui, trem. Travou, mas já voltamos. O setor é prensa. E vamos aos riscos aqui. Riscos ambientais, sempre especificando. Risco. Ruído, nós temos ruído. Físico, ruído. Calor. Vibração não tem, radiações não tem. Acho que basicamente riscos físicos são esses. Eu vou colocar até na cor verde aqui para ficar mais claro. Basicamente riscos físicos, ruído e calor. Vamos aqui para o químico. Aliás, tem risco químico? Poeira, fumos metálicos, névoa, neblina, não tem. Então vamos pular o químico. Tem risco biológico, vírus, bactérias, protozoários? Acredito que também não temos. Mas ergonômicos, sim. Exigência de postura adequada. Esqueci de desligar o WhatsApp, gente. Deixa eu fechar esse trem aqui. Vou ficar perturbando. Exigência de postura adequada. Deixa eu colocar ele aqui na amarela. Ixi, tá bom. Isso vai ficar no preto mesmo. Exigência de postura adequada. Repetitividade. Postura adequada, repetitividade. Talvez só esses. Vamos aqui para os riscos de acidente. É uma prensa. Alto risco de acidente ali de prensar o dedo, né? Prensamento é um risco. Outro risco de acidente que a gente pode considerar aqui é o de corte, com aquelas lâminas, aquelas folhas de alumínio, corte. Certo? Vamos aqui para a intensidade. Aqui, pessoal, eu dei bobeira aqui. O tipo aqui, ó. Aqui viria o físico, ergonômico. Dê essa bobeirinha aqui. Vocês, por gentileza, relevem isso daqui. Já colocou tudo aqui. Físico, ruído, físico, calor, ergonômico, acidente. Vamos aqui para a intensidade. A intensidade é onde eu queria chegar. Seguinte. Vamos pegar o risco do ruído. Vou voltar aqui no quadro da intensidade, o risco do ruído. Vamos avaliar a possibilidade de ocorrer o ruído naquele ambiente. É uma situação provável, pois é uma exposição excessiva, contato frequente e habitual com o ruído a altas concentrações. Vocês concordam que o ruído está lá o dia inteiro naquele local de produção e é um ruído considerável, né? Então a gente pode colocar aqui uma situação provável, número 4. E a situação do ruído, ela é irreversível, porque é uma perda auditiva induzida pelo ruído. Perdeu a audição, é irreversível. Então nós temos uma situação provável e irreversível. Aqui, ó, é o risco grande. Ruído deu grande. Vamos
o calor? O calor é uma situação, eu não vou considerar ela como uma situação nem significativa nem excessiva, vou considerar como uma situação moderada. Eu precisaria conhecer o ambiente para avaliar melhor, mas vamos colocar uma situação moderada, uma exposição moderada. Contato frequente com esse calor. Uma situação improvável, marque aqui, improvável. E a gravidade? O calor vai trazer irritações que não impliquem no afastamento, então um reversível leve. Então é improvável e reversível leve. Então o calor deu aqui no pequeno. Pequeno. Exigência de postura inadequada e repetitividade basicamente serão as mesmas avaliações, então vamos fazê-las da mesma forma. Vamos fazer juntos. Exigência de postura inadequada e repetitividade. É uma exposição significativa, pois é o tempo inteiro. Aliás, perdão, é uma situação provável, porque frequentemente, é o dia inteiro, é o tempo todo aquela atividade de postura inadequada e repetitividade. Já a gravidade vai ser uma situação aqui que não implica em afastamento. Apesar de ser o tempo inteiro, é uma situação reversível leve. Então é provável e reversível leve. Deu médio. Deu médio aqui para a ergonomia. Médio. Médio. Prensamento. O risco do prensamento. Vamos observar aqui. É uma exposição excessiva? Sim, por um contato frequente, habitual e constante. É provável. E é uma situação que implica em lesões com afastamento de longa duração. Por quê? Se houver um prensamento de um membro ali, de uma mão, vão ser uma situação muito grave. É uma situação praticamente irreversível. Ele talvez não recupere os movimentos. Não é fatal nem incapacitante, mas é irreversível. Então é provável e irreversível. Deu grande aqui, ó. O grande, vou até copiar esse grande aqui. E o corte, o acidente do corte, é uma exposição excessiva, um tempo inteiro, provável, mas já é uma gravidade menor. Talvez um afastamento superior a 15 dias, reversível severo. Então é provável e reversível severo. Coincidentemente deu grande também. Deu grande. Como recomendações para o ruído. A recomendação óbvia é o uso do produtor auditivo. A recomendação para o calor, qual é o EPI para o calor, qual é o EPI para o calor, nós tivemos essa aula já. O que é? Responde aí, me ajuda. Não tem, né? Não tem calor. É a hidratação, pausas, aclimatação. Para a postura inadequada. Para a postura inadequada e a repetitividade, a gente pode propor ali uma ginástica laboral, a adequação do posto de trabalho, que ela estava usando um banquinho de boteco ali, né? Da cadeira. O mesmo aqui para a repetitividade. Na verdade, a repetitividade aqui, ginástica laboral, pausas para descanso. Para o prensamento é, como recomendação, sinalização do local, alertar o risco de prensamento, né? Existe um dispositivo na máquina, equipamento, que se chama comando bimanual, onde a prensa só é acionada se eu apertar 2 botões ao mesmo tempo. Então pode ser que a gente instale isso lá, um comando bimanual. A pessoa vai apertar 2 botões ao mesmo tempo com as 2 mãos, e se impede que ela prense a sua mão sem querer. E para o corte, a gente pode colocar ali como uma sinalização, redobrar a atenção. Uso de mangote também. Vou tirar esse redobrar a atenção aqui, vou deixar o uso de mangote. Certo?
Fizemos o levantamento dos dados, reconhecimento dos riscos aqui, só para a gente chegar no ponto de elaborar o mapa. O mapa de risco nosso vai ficar aqui, ó, nesse espaço. Então, de novo, a gente vem com o nome do setor, ou o nome da fábrica, fábrica de formas, o nome do departamento, ou o nome do setor, prensa, tá lá. Os riscos ambientais, vamos colocar aqui uma caixa de texto. Vou colocar aqui físico, ruído. 2, físico, calor. 3, ergonômico, exigência de postura inadequada. 4, ergonômico, repetitividade. 5, acidentes, pensamento. E 6, acidentes, corte. Certo? Vou colocar entre parênteses, vou colocar aqui agora a representação gráfica através de círculos. Eu vou precisar de um círculo pequeno na cor verde. Um círculo pequeno na cor verde. Então, inserir formas, um círculo pequeno na cor verde. Eu vou precisar de médio. Eu vou precisar de um círculo médio na cor amarela para atender o risco ergonômico aqui. Então, um círculo médio na cor amarela. E por fim, vou precisar de um círculo grande verde e um azul. Então eu vou precisar de um círculo grande verde e um círculo grande azul. Para isso, eu coloco um risco grande. Para ele colocar dividido, eu utilizo a seguinte técnica aqui, ó. Inserir gráfico de pizza. Ok. Seria um gráfico de pizza onde eu preciso de duas cores, e 1. Esse aqui não. Então na fórmula pelo gráfico de pizza eu consigo fazer aqui esse meu círculo grande dividido certinho. Se vocês precisarem fazer ele maior com mais partes dividido, é o mesmo jeito, não tem segredo. Qualquer dúvida vocês me acionem aí. Então esse círculo grande ele vai ser metade na cor verde e metade na cor azul. Tá azul ali, eu vou colocar esse outro aqui. Metade nessa cor azul. Tá lá. Uma forma que eu utilizo grande, o médio e o pequeno. Outra forma que eu utilizo para referenciar eles aqui, para identificar melhor, eu coloco uma caixa de texto. Eu coloco uma caixa de texto aqui, centralizo, e dentro dela eu escrevo o 1. Esse pequeno aqui representa o 2 do calor. Então eu coloco lá, ó, 2. Esse aqui representa o 3 e o 4. Então eu coloco lá 3, 4. Aqui, esse grande vai ser o 1. E aqui
É o 5 e o 6. Identificamos os riscos, colocamos dentro da representação gráfica nas intensidades que a gente identificou pequeno, médio e grande. Vamos colocar aqui as recomendações, ó. Vamos copiar e cola aqui para já facilitar. Para o risco 1, uso do produtor aditivo. A recomendação 2 que a gente colocou para o calor, que foi reidratação, pausas, aclimatação. Coloca aqui reidratação, pausas, aclimatação. 3. Ginástica laboral. Ginástica laboral, adequação, custo de trabalho. Aqui vem ginástica laboral de novo. Pausas para descanso. O 4 aqui no prensamento, o que a gente colocou lá? Sinalização, comando bimanual. Então tá lá, sinalização, comando bimanual. E por fim, para o corte, sinalização, uso de mangote. Está feito o nosso mapinha de riscos. Os riscos identificados, a representação gráfica nas intensidades e as recomendações necessárias. Faltou colocar aqui o número de trabalhadores expostos, né? Se eu não me engano, ele foi uma mulher e um homem. A gente coloca aqui um do sexo masculino, um do sexo feminino. Total de 2 trabalhadores lá na prensa. Tá aí o mapa de riscos. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntem, tá, pessoal? Eu vou passar na plataforma uma atividade dessa para vocês fazerem. Vou colocar na plataforma o arquivo em PowerPoint para que vocês possam fazer desse mesmo modelo. Um vídeo no YouTube para vocês acessarem. O vídeo vai ser de uma atividade, se eu não me engano, é da pintura de um portão, para vocês fazerem o mapa de risco dessa atividade. Manda para mim, responde lá no portal lá. Qualquer dúvida vocês me procurem, certo? Estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Uma boa noite a todos aí, um forte abraço e fiquem em casa. Cuidado com o coronavírus que ele tá pegando. Falou? Abraço, tchau, tchau.